Pessoal, bom dia para todas e todos. Bom retorno do recesso. Espero que todas e todos estejam bem. Estamos retomando já assim com conteúdo novo, avançando no conteúdo. Tá? Não dá efetivamente para a gente perder tempo, né? Com esse ano já tão complicado. Então espero que ninguém esteja pensando em desistir, que todo mundo esteja animado aí para mais esse semestre e vamos tocar o bonde. No semestre anterior, na fase do EAD, nós já falamos de substantivo, de adjetivo e de artigo. Lembrando que nós estamos analisando as 10 classes de palavras, né? Porque esse conteúdo das classes de palavras é um conteúdo fundamental para a compreensão da matéria do terceiro ano, que é sintaxe. E aí essa parte de morfologia ela precisa ser dada agora, senão depois complica a vida de vocês. E aí avançando, portanto, no item 4, né, das classes de palavras, 1 foi o substantivo, 2 foi o adjetivo, 3 foi o artigo, e vamos conversar agora sobre o numeral. Numeral é uma classe de palavra muito fácil de ser identificada. Eu já disse, né, num outro vídeo que eu acho que substantivo, por contemplar um maior número de palavras, adjetivo por caracterizar essas palavras que são substantivos, exige um pouco mais de atenção. O verbo, sem dúvida alguma, é a categoria gramatical mais complexa. Agora, artigo, numeral, essas são muito simples. O numeral é aquela palavra que designa número, né? A ordem desse número, indicando sucessão, enfim. O numeral é a palavra indicadora de número. Tá? Então, esses numerais, eles vão ser classificados de acordo com o uso deles, de acordo com a situação em que aparecem, como cardinais. Então, os numerais cardinais são aqueles que indicam quantidade. Então, se você vai falar em 1, 2, 3 mil, 10 mil, 5 mil, 500 mil, 1 milhão, né, aquele conjunto dos números naturais, infinito, aquela coisa toda, já vista em outros carnavais, aí estamos falando de números cardinais. Os números ordinais são aqueles que indicam ordem, posição. Então, se você tem primeiro, segundo, terceiro, esses numerais, eles não indicam quantidade, eles indicam a posição, uma classificação, uma sucessão, tá? Esse tipo de coisa. Então, esses são os ordinais. Nós temos os multiplicativos. Os multiplicativos são aqueles que, como o próprio nome sugere, indicam multiplicação. O caso de dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, enfim, tudo muito simples, né? Eu tenho clareza que estamos vendo essa matéria como revisão, que isso já foi trabalhado em algum outro momento. A gente precisa ver porque está no pacote das 10 categorias gramaticais e que vamos precisar desse conteúdo para outras análises mais aprofundadas à frente. E aí, como estudamos isso já há algum tempo no ensino fundamental, daí a necessidade de ser repassado no ensino médio, tá? Mas como revisão, né? Não há nada de novo aqui. E os fracionários, que são aqueles que indicam divisão, fração, né, meio, metade, um terço, esse tipo de coisa. É bom lembrar que zero, ambas também são numerais, né? O zero por indicar uma ausência de quantidade, ambos e ambas que indicam dois. Tá? Você não pode dizer que o pai, a mãe e o filho, ambos estavam na escola. Não, aí não cabe ambos. Você está falando de 3 pessoas. Né? Só cabe ambos para 2 pessoas. O pai e a mãe, ambos estavam ali. Né? O filho e o diretor estavam conversando. Ambos se dirigiram à diretoria. Então, ambos, né? 2. Só se usa para 2. Pelo amor de Deus, num ano eleitoral de eleições municipais como esse, é muito provável que você vá ouvir aí candidatos falando em ambos os 3. Não existe. Ambos se referem especificamente a 2. Também são considerados numerais alguns substantivos que indicam
um conjunto exato de elementos, né, que são os chamados numerais coletivos. Por exemplo, par, né, que se refere a dois. Na linguagem nordestina existe inclusive a palavra pareia, pareia que se refere a casal, né, ou seja, aquela pareia de pessoas, né, que são duas pessoas. É uma linguagem popular nordestina, né, não existe na norma culta. Dezena, que se refere a 10 elementos, centena, que se refere a 100, década, um conjunto de 10 anos. No caso de década, se refere a 10, obrigatoriamente indicando ano. Né? Você não tem assim, vou comprar uma década de laranja. Aí você usaria dezena. Né? Década é para tempo. Dúzia, né? Também para 12 elementos. Centenário, aí você já é uma referência a 100 anos, não pode ser a qualquer outra coisa além de anos. Bom, na linguagem coloquial, tá? Só na linguagem coloquial a gente não encontra esse registro na norma culta, mas na linguagem popular, coloquial que é popular, existe uma flexão dos numerais em grau, né? Isso é muito interessante, que é uma novidade da língua, é como um neologismo que nós já vimos. Então, essa flexão de numerais, né, em grau, não necessariamente para indicar a quantidade, mas para indicar uma série de outros fatores, para outros significados, que vai depender do contexto. Por exemplo, se você diz assim, eu já lhe disse isso 1 milhão de vezes. Esse 1 milhão, ele está muito mais aí como figurativo, no sentido como uma hipérbole, né, indicando exagero. Ninguém ficou contando até dar 1 milhão de vezes. Então isso é uma hipérbole. Artigo de primeira. Esse primeira aí não pode ser classificado como numeral ordinal. Esse primeira indica a qualidade do artigo. É um artigo de primeira. É um artigo bom. Isso é troca de 6 por meia dúzia. Esse troca de 6 por meia dúzia tem o sentido de a mesma coisa, né? 6 e meia dúzia é a mesma coisa. Comprou um carro de segunda. Esse de segunda é um carro usado, né? Mas já na expressão carne de segunda, a carne de segunda não é uma carne usada, obviamente. Esse carne de segunda aí é uma carne que não é de primeira, né? É aquela carne mais barata, de uma qualidade inferior em relação à chamada carne de primeira. Então aí não tem nada a ver com ser numeral ordinal, nada disso. É apenas um indicativo de qualidade. Ele sempre arranja 1001 desculpas. Esse 1001 desculpas, ninguém ficou contando, né? Até aí agora completou 1001. Não, é uma expressão indicadora de exagero, simplesmente. Né? Isso já foi dito muitas vezes. Seu amigo, apesar de rico, só almoça em restaurantes de segunda classe. Ou seja, restaurante mais barato, popular, né? Que não é de primeira. Esse tipo de coisa. Então, esses numerais, eles, na linguagem popular, eles ganham um outro significado. Tá? Além do caso do que eu estava falando e acabei pulando aqui, da flexão, né, em grau. Em que situação ocorre essa flexão em grau? É o caso de quarentona, né, de quarentão. Quando você diz assim, fulano é uma quarentona bem conservada, fulano é uma quarentona muito bonita. Uma mulher de 40 anos, em outras gerações, né, uma mulher de 40 anos, um homem de 40 anos, em outras gerações já fomos considerados velhos. Não agora, né? Agora uma mulher de 40, uma mulher de 50, levando em conta a média de vida de acima de 70 anos, estamos muito jovens, aos 40 ou 50. E aí se criou essa expressão de quarentona, cinquentão, cinquentona, para indicar, né, uma pessoa que não aparenta a idade que tem, para dar aquela impressão de bem conservada. E se usa esse quarentão, quarentona, cinquentão, cinquentona, esse tipo de coisa, da linguagem popular, né? Porque fora da linguagem popular você não vai ter essa flexão de grau, obviamente, de numeral. Eu já te disse isso, ou estou te dizendo isso pela enésima vez. Esse enésima, ele se refere ao conjunto N, ou ao conjunto dos números naturais, ou o que a pessoa está dizendo é que perdeu as contas de quantas vezes já disse isso.
Então, são usos, né, que os numerais, determinados numerais passam a ter na linguagem coloquial, não para indicar quantidade, ou ordem, ou multiplicação, nada disso, mas para indicar uma outra situação que vai depender do contexto para você entender o significado. No blog haverá todas essas explicações, essa classificação e uma atividade para a gente fazer, porque, como eu disse no início do vídeo, não podemos perder tempo, né, nesse ano já tão complicado, e retomamos já avançando com o conteúdo. Abraço para todas e todos.